Cuidado para você não sussurrar aquilo que a Bíblia grita e para não gritar sobre o que a Bíblia sussurra. É isso que eu quero falar hoje nesse vídeo, brevemente, porque eu percebo na nossa cultura cristã um certo descompasso em abordagem de assuntos que a Bíblia dá ênfases diferentes. Então os dois exemplos mais claros para mim na nossa cultura hoje é a questão do dinheiro e da homossexualidade. A avareza e a homossexualidade são pecados claramente trazidos na Bíblia. Só que eu percebo na cultura evangélica brasileira, principalmente, na cultura católica também é perceptível, mas é menos, mas na evangélica para mim é mais claro um descompasso, né? Dá-se muita ênfase a pecados sexuais, e são de fato problemáticos, e são pecados mesmo, quero deixar isso claro, óbvio. Mas, quando a gente vai olhar a ênfase da Escritura, a Bíblia, ela tem, por exemplo, só para você ter uma ideia, ela tem mais de 2.000 versículos falando sobre dinheiro. E tem 215 versículos falando sobre fé e salvação. Então, quando a gente olha assuntos tão importantes quanto fé e salvação, a Bíblia ela dá mais ênfase sobre o dinheiro do que sobre fé e salvação, né? E aí quando a gente vai olhar a homossexualidade, isso cai muito mais ainda. A gente tem menos versículos falando, temos alguns no Antigo Testamento, principalmente na lei de Moisés, falando contra a homossexualidade, o perigo, né, de não se unir homem com homem, isso já valia para o Antigo Israel. Nós temos no Novo Testamento alguns textos também, Paulo citando alguma lista de pecados, incluindo a homossexualidade, lá em Romanos 1, por exemplo, nas suas cartas aos Coríntios. Porém, a gente tem no máximo uns 10 textos falando sobre a homossexualidade. Então, isso já é suficiente para a gente falar que a homossexualidade é um pecado? Sim. Só que a gente precisa tomar cuidado na ênfase que a gente dá a alguns assuntos. Então, eu vejo uma miopia, às vezes inconsciente, obviamente, mas muitas vezes talvez não, em assuntos que tratam sobre recursos financeiros, como lidar com os recursos financeiros nessa era, né, na Terra, mas uma ênfase muito grande a pecados da homossexualidade. Então acho isso muito complicado. Nós temos que dizer o que a Bíblia diz, condenar o que é pecado, amar as pessoas que fazem esses pecados, né, como Deus ama, mas a gente tem que ser honesto com aquilo que a Bíblia traz de ênfase. Então por isso que eu tenho me debruçado nos últimos anos a estudar mais a questão da economia da Bíblia, a questão do dinheiro, como lidar com os recursos desse mundo, porque eu vejo que ela dá muita ênfase a isso. E ela alerta muito sobre os perigos do que isso traz, né? Então muito cuidado em você gritar o que a Bíblia sussurra e sussurrar aquilo que a Bíblia dá muita ênfase, tá bom? Essa é a mensagem que eu queria trazer para você hoje. Que Deus nos abençoe a ser coerentes com a Escritura e a dar ênfase e se preocupar com aquilo que Deus tem muita preocupação e ser integral na Bíblia, né? Não tirar partes, não tratar em assuntos ou partes que são mais delicadas ou que são mais agradáveis pra gente ou não. A gente tem que tratar a integralidade da Escritura. Que Deus nos ajude nisso. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.